Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos, o fator biótico e o fator abiótico. Fatores bióticos são todos os elementos causados pelos organismos em um ecossistema que condicionam a população que o formam. Fatores abióticos são todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema derivados de aspectos físicos, químicos, fisioquímicos do meio ambiente, tais como luz, temperatura. O ecossistema predominante da nossa região é a Mata das Araucárias. Com altitudes superiores a 500 metros, possui representantes da flora tropical e temperada, mas são dominados pelo pinheiro do Paraná, que já chegou a ocupar 2,6% do território nacional. Os biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. O trajeto das substâncias do ambiente abiótico para o mundo dos seres vivos e o seu retorno ao mundo abiótico. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Especialmente na região do sudoeste do Paraná, é muito encontrado o ciclo da água e do carbono. Eles permitem que os elementos químicos não acabem na natureza. Através deles, os elementos passam pela atmosfera e entre os seres vivos, garantindo a manutenção da vida na Terra. Os fatores necessários para que ocorra um ciclo biogeoquímico são os reservatórios do elemento químico, ou seja, a atmosfera, a hidrosfera ou crosta terrestre, a existência de seres vivos e a movimentação do elemento químico pelo meio ambiente e pelos seus seres vivos de um ecossistema. Os ciclos biogeoquímicos, por promover uma ciclagem dos elementos, garantem que eles sejam utilizados e posteriormente estejam novamente disponíveis. Esse é um fator extremamente importante, pois alguns elementos são essenciais para os seres vivos e seu uso constante, sem reposição, poderia ocasionar a extinção de espécies. Esses ciclos também têm um papel no aquecimento global, sendo que sua causa principal é a ação do homem, seja de maneira direta ou indireta. Com toda a sua riqueza natural, possui uma fauna que reflete diversidade de biomas e ecossistemas presentes no estado. Estudos apontam a existência de aproximadamente 10.000 espécies, sendo elas borboletas e mariposas, abelhas, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A ação predatória faz com que muitos desses animais estejam na lista de ameaçados de extinção. Pesquisas realizadas recentemente mostraram que os 10 animais em extinção são a gralha azul, que é um símbolo no Paraná, a raposa dos pampas, a jaguatirica, o guaxinim, o lobo-guará, o papagaio de cara roxa, o boto cinza e o guará. A gralha azul, como é a maior espécie em extinção, está sendo preservada demasiadamente no sudoeste do Paraná. E falando um pouco também sobre a fauna, também é conhecida muito popularmente o pinheiro do Paraná, ou seja, a araucária, que é um símbolo do estado e pode ser encontrado em quase todo o território. Devido a sua madeira possuir um alto valor econômico e bem como os frutos, sendo o pinhão, chegando a quase extinção. No local de estudo foi detectada uma poluição hídrica, que corresponde aos processos de poluição, contaminação ou deposição de rejeitos na água de rios, lagos e córregos. Ela tem como principal causa o desenvolvimento desenfreado de atividades econômicas, tanto rural quanto urbana, que aumenta a deposição indevida de rejeitos. As suas maiores consequências são as perdas de recursos hídricos para a cidade e a população, a eutrofização da água, que seria o excesso de nutrientes devido à deposição de produtos químicos,